Oi, pessoal. Hoje nós temos a Bruna. A Bruna vai falar um pouco da história de Osasco pra gente. Ela também é voluntária da ONG Amparo dos Pequenos e da turma de 13 a 17, que eu também faço parte. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, Amanda. Bom dia. Bom, eu vim aqui falar um pouquinho de Osasco para vocês, porque Osasco é a cidade onde a gente atua, né? Na ONG, na comunidade que a gente atua. E aí eu pensei, por que não a gente falar um pouquinho da história, conhecer um pouquinho, saber das curiosidades. Então foi muito divertido fazer esse trabalho. Então a ideia é a gente falar um pouquinho de Oz, eu até coloquei rolezinho por Oz, a gente conhecer um pouquinho da história, algumas curiosidades, saber o que Osasco tem além de pombos e hot dog, tá bom? A minha ideia é a gente falar um pouquinho da história, como que Osasco foi fundada, quais são as origens, até chegar na emancipação, que Osasco era um distrito, era um bairro de São Paulo, até a gente chegar na emancipação, que foi quando deixou de ser esse bairro e virou a cidade, e trazer algumas curiosidades, algumas coisas que Osasco é reconhecido até internacionalmente, alguns famosos, algumas novidades, assim, tem muita coisa, né? Quando eu comecei a pesquisar, ia ficar muito extenso, então eu falei, acho que não é a ideia é a gente dar um geral mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho, vou começar falando da história. Primeiro que Osasco é uma cidade nova, tem 58 anos, porque foi emancipada em fevereiro de 62. Vou falar mais pra frente, que esse é um ponto importante da história. Fica localizada na região metropolitana de São Paulo. O lema da cidade é Urbs Labor, que do latim significa cidade-trabalho, que é o que vem escrito aqui na bandeira, né? Então, aqui, Osasco, cidade-trabalho, vem desse lema. A bandeira tem as cores da Itália, também tem muita influência da Itália. E se vocês repararem no brasão, se a gente conseguir olhar, tem duas asas, tá? Então, guarda na cabeça esse ponto que vai ser importante mais pra frente também na história. É a 8ª cidade mais populosa do estado de São Paulo. Então, a população em 2019 era de 698.418 habitantes, tá? É bem representativo. É o 6º maior PIB, Produto Interno Bruto, do país e o 2º maior do estado. Né? O que é o PIB? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, ou por uma cidade, ou por um estado. Né? Então, o que significa? Por exemplo, se Osasco produz R$100 de farinha, R$200 de trigo e R$300 de pão no final. Então, o que vai entrar para o cálculo do PIB vai ser o pão, que é o produto final, né? Então, a farinha e o trigo vão entrar nesse produto que foi feito. Então, é mais ou menos isso. É o que o produto, é a soma de todos os bens que a cidade produziu e o que ela está entregando, né? E Osasco, sendo o 2º maior PIB do estado de São Paulo, é muito representativo. A gente passa algumas capitais, como Salvador, Fortaleza e Recife. Tá? A formação de Osasco, ela recebeu influências de imigrantes de diversos países, um deles, né, bem representativo é a Itália, inclusive por conta das cores aí da nossa bandeira e da cidade. E aí a pergunta, Amanda, que eu queria trazer é: quem nasce em Oz é o quê? Né? Eu nasci em Osasco, então eu sei, é osasquense, mas tem muita gente que brinca que fala que é osasqueroso quem nasce em Osasco, tá? Na faculdade me chamavam de Osasquete. Enfim, né? Aí vai. Tô com 31 anos, eu nasci e vivo aqui até hoje. Então, né? A gente tem que honrar o lugar que a gente vive. Então, antes de Antoniagua, aqui viviam vários índios. A terra era muito fértil, passavam vários córregos, o próprio rio Tietê aqui. E aí, quando os portugueses chegaram lá no século XVII, né? Instituíram o povoado que chamava Vila de Quitaúna. Aqui. Então, antes de Osasco ter esse nome, era a Vila de Quitaúna, onde tinham esses índios. Alguns bandeirantes vieram para cá também, na época da exploração do Brasil. Um deles, que comentam que até foi enterrado aqui, não se sabe se é verdade, especula-se, é Antônio Raposo Tavares, que recebeu o nome da rodovia, né, da Raposo aqui, que corta a região. Até hoje tem um bairro chamado Quitaúna, aqui em Osasco, em homenagem. E essa vila de Quitaúna, naquela época, acabou sendo até um pouco esvaziada no século seguinte, no século XVIII, com a exploração do ouro em Minas Gerais. Então, mesmo assim, ainda tinham muitas famílias morando aqui e muitos sítios, muitas fazendas foram construídas, né? Então, as pessoas moravam aqui, principalmente na região central, no século XIX. Já tinha também uma estrada de ferro aqui,
onde passavam com uma estação pequenininha, era dedicada aos barões do café, né? Então São Paulo era muito forte nessa questão do café, então já tinha uma estrada de ferro, muito próximo do rio, então tinha uma aldeia de pescadores. E lá, em 1884, Antônio Giuseppe Agu, é um italiano que veio, comprou um sítio nessa região, uma parte de um sítio. Ele nasceu em 1845 em Osasco, na Itália. Tem uma outra Osasco lá na Itália. E é daí que vem o nome da nossa cidade, já vou chegar lá. E aí, em 1884, então, ele veio para cá, comprou essa parte do sítio, nessa aldeia dos pescadores, e aí começou a prosperar, né? Ele comprou um pedacinho, depois ele comprou o sítio todo, e dentro do sítio ele construiu uma olaria. Olaria é um lugar onde se produz objetos de cerâmica, tipo telha, tijolo, a partir de argila e barro, né? Então ele construiu essa olaria e começou a fabricar, começou a vender. Tá? Aqui nas fotos, então, esse é o Antônio Agu, foi o fundador, então, de Osasco como é hoje, né? Assim, como vila, na verdade, a gente vai chegar lá. Aqui era a casa dele, numa das avenidas mais importantes aqui de Osasco, né? Na Avenida dos Autonomistas, em 1888. E aqui, a Rua Antônio Agu, que é em homenagem a ele, hoje conhecida também pelo Calçadão de Osasco, onde fica o Calçadão. Aqui é a Avenida dos Autonomistas, então, um movimento ali naquela época. Então, e tudo isso lá pelos anos de 1800 e pouquinho. 1880, né? Quando ele veio para cá. Em 1890, ele resolve ampliar os negócios, né? A olaria dele. E aí ele entra com um sócio, que também é um imigrante, nesse caso francês, que é o Évariste Senso de Lavaux, né? Não sei se é bem assim que fala, mas eu acho que deve ser alguma coisa assim. Essa aqui é uma foto da olaria do Évariste. Então, eles se juntam para expandir os negócios. Na época, ele fazia telhas e tijolos. Aí, com a sociedade, com o Évariste, eles começaram a produzir também tubos maiores, né? Toda aquela parte de privada. A minha mãe veio para cá há uns 40 anos atrás. Ela falava que essa fábrica tinha até, assim, expostos, assim, privadas e essas coisas, assim, onde eles fabricavam. Então, em 1891, com essa sociedade deles, eles fundam essa Companhia Cerâmica Industrial de Vila Osasco. Foi a primeira fábrica de Osasco, em 1891, e a primeira fábrica de cerâmica do Brasil. Tá? Então, aqui algumas fotos da fábrica em si, a entrada depois, né, de quando foi se modernizando. E aqui é um tijolo fabricado por eles, que foi retirado de uma casa aí antigona, que os dizeres aqui da própria fábrica. O Évariste, ele é francês, ele veio com a família para o Brasil. Mais para frente eu vou comentar do filho dele, o Dimitri, de Senso de Lavaux, que também é uma figura bem importante para a nossa história. Isso lá em 1891, então eles juntaram, começaram a fabricar em escala maior, e aí para facilitar a distribuição desses produtos fabricados, o Antônio Agu teve a ideia de construir então uma estação ferroviária, né? E aí em pouco tempo, em 1895, 5 anos só depois da fábrica em si, ele começou a construção e inaugurou em 1895 a estação ferroviária. Na época, eles construíram várias casas ao redor para que os operários viessem trabalhar, né? Não tinha muita mão de obra especializada, tinha muita gente chegando ao Brasil, muitos imigrantes. Por isso que tem muita essa miscigenação, né? Essa troca assim, de imigrantes aqui em Osasco, na região mesmo, porque eles vieram tanto para trabalhar nas fábricas, né, como operários nas fábricas, tanto na de cerâmica, começou também uma fábrica de tecidos aqui na região, quanto para a construção da estação em si, né, montaram a estação, ela foi inaugurada em 1895, em agosto. Os dirigentes queriam dar o nome da estação como Estação Antônio Agu, e Antônio Agu não quis, falou assim, não, eu quero homenagear a minha cidade natal, que é Osasco, na Itália. E por isso que a estação de Osasco, chama Estação de Osasco até hoje, porque o Antônio Agu, ele quis fazer essa homenagem à cidade natal dele. Nessa época, então, eles começam a delimitar as ruas aqui da região central de Osasco, então foram delimitando as ruas, dando nomes às ruas. Na época, o Antônio Agu era casado com uma moça chamada Josefina Bianco, e ele deu um nome de uma das ruas como Dona Primitiva Bianco, que é a filha dele, a única filha deles. E essa rua é super importante aqui no centro também, uma rua que faz parte do centro aqui comercial,
né? Aqui algumas fotos, então, da estação na virada do século, lá no 1900, a fachada em 1923, né? Bem simplesinha, aqui até o trem passando. E hoje, as antigas casas que foram construídas para aqueles operários trabalharem na construção da estação, né? Até hoje a gente vê. Então, elas estão nessa condição aqui, na Avenida das Nações Unidas. Tem até um emblema lá da Vila Dona Leonor, onde essas pessoas vieram morar.